Então, gente, agora a gente vai continuar o que a gente começou na última aula. Falamos sobre estrutura da personalidade. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura patológica da personalidade. Então, essa aula tem duas partes. Primeiro, eu vou apresentar para vocês os transtornos de personalidade, como são conhecidos. A ênfase aqui na aula vai ser sobre uma descrição, mais uma caracterização do que detalhes sobre os transtornos, porque cada um deles daria uma aula. Então, é mais para vocês terem uma ideia dessas patologias da personalidade e que algumas delas podem ter bastante implicação na relação médico-paciente, certo? São coisas que a gente tem que estar atento mesmo, mesmo quem não é da área da psiquiatria e tal, mas médicos, profissionais da saúde em geral, precisam saber como lidar com esses pacientes. Então, como eu falei, a ênfase aqui é uma caracterização, e no segundo momento da aula, daí eu vou falar sobre a estrutura patológica da personalidade propriamente dita. Então, começando. Os transtornos da personalidade, eles são hoje classificados assim, como em clusters, tá? O cluster A, cluster B, cluster C. Começando pelo cluster C, o cluster C é o grupo, então, dos pacientes, dos transtornos, que tem como característica principalmente a ansiedade, certo? São as pessoas mais ansiosas, assim. O cluster B, o grupo B, se refere aos transtornos que tem como característica a atuação como um aspecto predominante. E os do grupo A, do cluster A, os esquisitos, certo? Ou esquisitos entre aspas, né? Mas que tem excentricidades e tal, tem comportamentos típicos, assim. Então, começando agora, aliás, antes disso, né, só para vocês entenderem o porquê dessa classificação, tem toda uma visão, assim, que é clássica sobre esses transtornos da personalidade, que é herdada dos conceitos psicanalíticos, dos estudos psicanalíticos, certo? Isso é um campo de estudo que se mantém muito dessa base clássica, como a gente já vinha estudando, tá? Mesmo hoje no DSM-5 e na CID-10, e agora na próxima CID-11, tá? Então, basicamente, a gente pode entender essa classificação em clusters, a partir da organização da personalidade. Esse conceito de organização da personalidade, com o que eu vou dizer agora, é um conceito que vem do Otto Kernberg, que é um psicanalista contemporâneo, certo? E que ele coloca, assim, que as personalidades são organizadas num nível de funcionamento neurótico, um nível de funcionamento borderline e um nível de funcionamento psicótico, certo? Então, o nível de funcionamento psicótico, ele tem, ele funciona, então, na posição esquizoparanoide, pegando aquela ideia da Melanie Klein, tá? Fase oral, posição esquizoparanoide, pré-edípico, certo? Né? Então, eles têm características, assim, de mecanismos de defesa que são encontrados nessa primeira etapa do desenvolvimento. Indo para os neuróticos, tá? Os neuróticos são pessoas, assim, que utilizam mecanismos de defesa que são imaturos, mas são bem melhores do que os mecanismos de defesa narcísicos ou primitivos, que são os dos psicóticos, certo? Então, eles intelectualizam mais, racionalizam mais, podem fazer bloqueio emocional, mas fazem formação reativa também, entre outros, certo? Na psicose, existe uma distorção sobre a realidade. Tem uma perda do limite entre o mundo interno e o mundo externo. O mundo externo se confunde com o mundo interno. Então, existe uma distorção do que as pessoas dizem, ou na interpretação dos fatos, certo? E muita projeção, negação, cisão. Então, a realidade fica distorcida. Nos neuróticos, a realidade ela é percebida, mas ela é exagerada.
Então, uma coisa que uma pessoa, por exemplo, pagar contas, né? Para uma pessoa, isso ela pode manter os prazos e ter uma organização e isso ser tranquilo para ela. Para outra, isso pode causar bastante ansiedade, a ponto dela ter uma insônia no dia anterior à quitação de aluguéis, isso e tal, fica muito ansiosa, né, com isso. Então, não é uma distorção da realidade, certo? Mas existe um exagero, uma catastrofização, assim, das coisas, tá? Uma ênfase em aspectos da realidade que para aquele indivíduo são mais dolorosos. Quando se fala assim, né, dessa organização, os neuróticos, eles têm essa organização, eles são assim. Isso pode ser adaptável durante o curso de uma psicoterapia, a pessoa pode melhorar, mas a personalidade dela é organizada assim. E os psicóticos também, embora eles vão ter bem menos benefícios de uma psicoterapia, certo? Mas podem também, né, dentro dos limites terapêuticos, alcançar melhoras fazendo uma terapia. Mas a estruturação da personalidade é nesse nível, é no nível da posição esquizoparanoide. Nos neuróticos, é posição depressiva. Aqui entram conflitos mais de fase anal, conflitos edípicos, e mais por aí, tá? Não tomem isso como absoluto, porque há algumas exceções, mas pensando de um modo geral, né, em termos de, estou tentando situar vocês dentro do que a gente estudou, né, existe uma perspectiva de estudo, então, sobre os transtornos mentais, os transtornos da personalidade, que procuram situar a formulação daquele caso, o entendimento sobre aquele paciente dentro de um desenvolvimento psicossexual, né, psicossocial, dentro de fases do desenvolvimento. Isso ajuda a gente a pensar, tá? E aí, borderline aqui, borderline entra como pessoas que se situam entre a neurose e a psicose. Então, por isso, é uma organização limítrofe. Elas características neuróticas e têm características psicóticas e elas podem circular entre uma coisa e outra, certo? Agora, isso que eu estou falando aqui, não confundam com a descrição específica dos transtornos da personalidade. Aqui eu estou falando pensando mais no macro, pensando em clusters, não em transtornos da personalidade específicos, tá? E situar dentro dessa perspectiva do desenvolvimento. Agora, quando a gente vê os transtornos, definindo cada um, quais são? Aqui, os do cluster A, personalidade paranoide, esquizoide, esquizotípica. Cluster B, histriônico, borderline, narcisista e antissocial. Vejam que tem um transtorno da personalidade borderline que está dentro desse grupo. Então, aqui, quando a gente se refere ao transtorno, o transtorno da personalidade borderline, né, é um diagnóstico que leva em consideração critérios mais específicos. Mas pensando no macro, todos esses indivíduos desse cluster têm algumas características borderline e se situam entre a neurose e a psicose. Alguns mais próximos da neurose, como são os histriônicos e alguns narcisistas, os narcisistas mais leves, e alguns um nível mais primitivo, certo? Como são os antissociais, que são entre os antissociais os psicopatas, e os narcisistas malignos aqui, que são os narcisistas mais graves, tá? Se situam mais perto da psicose, mas eles não são propriamente psicóticos. Eles ficam em alguns momentos, essa que é a ideia, tá? E os ansiosos não ficam psicóticos, né? Então, os ansiosos, o cluster C aqui, a personalidade é organizada num nível neurótico, tá? Que é mais evoluído nesse sentido, mas como a gente está falando de transtorno, a gente está falando de sofrimento mental, né? De sofrimento psíquico emocional. E aqui tem as personalidades dependentes, obsessivo-compulsiva e esquiva. Então, agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles, tá? Começando pelo paranoide. O indivíduo paranoide, ele tem como características a suspeição, ele sempre está suspeitando que pode ter uma mensagem oculta, uma mensagem por trás daquilo que a pessoa está dizendo, né, que tenha algum significado que possa causar mal para ele, certo? Por exemplo, né,
recebe um elogio, muito bom aquele trabalho que tu fez, ele já pode suspeitar, o que esse cara quer comigo? Isso entra também dentro da desconfiança, né? A desconfiança no sentido tanto de imaginar que as pessoas podem tramar contra ele, né, fazer mal, mas não só isso, mas a dificuldade de confiar. Muito difícil confiar em outras pessoas. Interpreta esses significados ocultos, normalmente tendo um significado negativo, de humilhação, de um tom pejorativo, certo? Costumam guardar rancores, então lembram coisas do passado, de anos, assim, de alguém que falou alguma coisa para esse indivíduo, e aquilo machucou demais, ele não esquece. Costuma perceber ataques ao seu caráter, mesmo em situações neutras, mesmo quando se sabe, se vê que alguém está falando com ele, outras pessoas percebem que aquilo não disse nada demais, mas ele pode interpretar aquilo como uma agressão, certo? E muito desconfiado com relação a amigos, cônjuge, certo? Sempre vai pensar que existe, que a pessoa é bola nas costas, né? Que é um potencial traidor, uma esposa infiel, um marido infiel, certo? E eles são assim. Transtornos da personalidade, de uma maneira geral, eles vêm da constituição da personalidade. Então, não é uma coisa que nos 25 anos aconteceu alguma coisa e ele passou a ter um transtorno de personalidade, certo? Ele é assim. Esses transtornos se manifestam, ganham mais força no início da vida adulta, mas eles carregam características desde muito cedo, né, no desenvolvimento. Bom, dentro desse grupo tem também os esquizoides. Os esquizoides costumam fazer, então, fazer aquele mecanismo de defesa que são fantasias esquizoides, né? Eles vivem num mundo muito isolado, um mundo assim onde eles são autossuficientes, não desejam ter contato com outras pessoas, certo? Não tem interesse em relacionamentos sexuais, certo? Em ter envolvimento afetivo, amoroso, costumam fazer atividades monótonas, sempre a mesma coisa, certo? Não tem muitos amigos, não está nem aí se recebe uma crítica ou um elogio, não tem sensibilidade social, certo? E se são muito distantes afetivamente, certo? Então, o esquizoide é isso, tá? Esquizo, né, que tem o termo tem dentro da esquizofrenia, esquizo significa divisão, cisão. Então, eles fazem uma cisão aqui em relação ao mundo, eles vivem numa fantasia esquizoide, tá? Diferente do autismo, porque o autismo é algo muito precoce no desenvolvimento, certo? E tem outras origens, assim, né? Tem já desde no primeiro, segundo ano de vida. Aqui é uma personalidade que, na sua constituição ao longo dos anos, né, vai mantendo essas características, certo? E depois vai ser um adulto, assim, isolado e tal, que é... Tem daí a personalidade esquizotípica, que é o esquizoide, mas com plus, com algumas coisas a mais, certo? Então, o esquizoide é o isolado, tá? E o esquizotípico, ele já passa a ter algumas distorções cognitivas, ter algumas crenças fantasiosas, crenças em coisas que são incomuns, assim. Por exemplo, dá muita ênfase, acredita em magia negra, estuda magia negra, coisa assim, né? Disco de cor, né? Coisas esotéricas, ou uma série de outras coisas, né? Místicas ou não místicas, não. Me veio na cabeça isso agora, no misticismo, mas não se refere a isso, mas pode ter crenças, por exemplo, crenças um tanto quanto paranoicas também, de uma grande conspiração no mundo, né, com relação a isso, aquilo, né, e tem crenças, mas não chega perto do delírio, mas não é bem um delírio, não tem tanto prejuízo funcional quanto seria um indivíduo com esquizofrenia, que tem delírios. Por definição, delírio é uma crença que a pessoa, ela não acredita
na menor possibilidade daquela crença ser irreal. Acredita fielmente naquilo, né? Então, aqui não são delírios, são ideias supervalorizadas, certo? E em termos de funcionamento é bem melhor do que o transtorno, a esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno que incide num determinado momento da vida, certo? Aqui a gente está falando de uma personalidade. Então, continuando a descrição, essas crenças, elas também não condizem muito com a cultura do indivíduo, porque não vamos confundir, por exemplo, uma família, né, um contexto cultural onde existem crenças, né, que outras pessoas têm também, compartilhadas e que faz parte da cultura. É algo mais individual, ou um tanto quanto exagerado, que os próprios pares percebem que é um exagero, certo? Todos aqui vão ter uma certa ansiedade social, assim, um desconforto com outras pessoas, certo? Só que ao contrário da personalidade esquiva, que a gente vai ver mais adiante, que são os tímidos, né, e a fobia social, aqui, nessas personalidades, é que eles não desejam o contato social. Isso é muito importante, por eles não desejam, diferente dos outros, que desejam e não conseguem, e aí sofrem por isso. Isso é importante, essas personalidades, tanto a esquizoide quanto a esquizotípica, são personalidades pré-mórbidas para a esquizofrenia. É mais provável que a esquizofrenia incida dentro de uma pessoa que já tinha uma personalidade prévia desses tipos aqui. Mas nem todos evoluem para esquizofrenia, alguns ficam assim, tá? A vida toda. Agora os do grupo B, então, do cluster B. Pensando primeiro pela personalidade borderline, que é o protótipo desse grupo, tá? A personalidade borderline tem que ser vista, em primeiro lugar, na perspectiva do paciente, onde, em geral, existe uma história de trauma e desamparo na infância, e continuado. Então, esse trauma ele pode ser mais evidente, como violência física, abuso sexual, que acontece em 70% desses pacientes, mas também temos que considerar a negligência física, a negligência emocional, o abandono, a perda dos cuidadores na infância, certo? Então, a primeira coisa a se considerar é que esses indivíduos têm uma história de trauma e desamparo. Eles tiveram perdas afetivas ao longo da infância. Então, eles se criaram como gatos escaldados, assim, eles se criam assim. Como eles tiveram a projeção do seu afeto, o desejo de se envolver, primeiro, com os cuidadores, e tiveram muitas frustrações nisso, eles vão para a vida adulta com essa visão sobre o mundo, onde as pessoas, né, são pouco confiáveis, elas... Quando conhece alguém que se apaixona, né, essa pessoa pode chegar a ter um relacionamento, mas ela tem muito medo de ser abandonada, de ser traída, certo? E, enfim, de ficar sozinha, como ela já ficou na vida, tá? Preferi contar para vocês a história assim, do que começar pelos traços, porque hoje em dia esse transtorno tem sido mais falado, assim, na televisão mesmo, certo? E são pessoas que normalmente trazem problemas, assim, problemas na família, elas têm problemas interpessoais, problemas no trabalho, né? E a gente precisa entender a raiz desses problemas para conseguir ter empatia com esses indivíduos, porque muitas vezes eles são desafiadores e nos causam mal-estar. E aí, se a gente não entender que isso é uma repetição, né, uma repetição de traumas do passado, se a gente consegue entender isso, né, que na verdade o que o indivíduo deseja é mudar a sua trajetória, né, a gente consegue ter empatia e lidar melhor com essas pessoas, tá? Então, a raiz do problema está aqui, um mundo interno que foi pouco constituído naqueles primeiros anos lá na infância. Então, existe um grande vazio. O vazio
não é patognomônico deste transtorno, certo? Tem várias condições que cursam com vazio crônico, mas todo indivíduo borderline tem vazio, certo? Nem todo mundo que tem esse vazio crônico é borderline, tá? Mas três coisas são o núcleo, partindo dessa raiz, né, tem três características que são nucleares no transtorno borderline, tá? A instabilidade, a impulsividade e esse sentimento de vazio crônico. Então, seguindo o que eu tinha falado, esse vazio ele vai existindo sempre, então a pessoa vai para a vida adulta depois com esse receio de ser novamente abandonada, tá? Então ela faz esforços frenéticos para evitar o abandono. Tanto um abandono real, quando, por exemplo, o namorado, namorada está dizendo que não vai dar certo o relacionamento, como um abandono imaginado, que pode ser simplesmente olhar uma mensagem no WhatsApp do namorado, da namorada, e começar a fantasiar que já existe uma traição e que essa pessoa vai abandonar. O vazio desses pacientes, ele é um vazio desesperador. As pessoas evitam ao máximo o vazio, tá? Então, não é um vaziozinho, é um vaziozão. É um vazio que a pessoa se sente, é um vazio angustiante. A pessoa fica disfórica quando entra em contato com o sentimento de vazio. É tão intenso a ponto da pessoa poder entrar em pânico e fazer tentativas de suicídio, certo? Por causa disso. A maioria das vezes é para a tentativa de suicídio, ela vem como uma maneira impulsiva aqui da pessoa terminar com aquele sofrimento. Mas aí, para terminar com o sofrimento, naquele momento, com a impulsividade, o que ela faz é um ato contra ela mesma. Isso tem vários aprofundamentos dentro do que eu estou falando, tá? Mas para não entrar muito, tá? Então vem a ideação suicida e entram essas ideações paranoides. Por momentos, a pessoa funciona como aquele indivíduo paranoico lá do cluster A. Tá? Por momentos, a pessoa pode chegar até a ter delírios de ciúme, por exemplo, tá? Normalmente é relacionado a ciúme, tá? Na interação com as pessoas, diferente do paranoide, que tem isso também de ciúme, mas predomina muito mais a desconfiança, alguém quer me matar, alguém quer me boicotar no meu trabalho, quer me excluir, tá? Nesse sentido. E essas pessoas podem ter também sintomas dissociativos, que aí entra o transtorno dissociativo, tá? Então, assim, pode ter uma crise emocional, entrar em agitação, ficar paranoica, né, ir lá quebrar a janela do namorado de madrugada porque não respondeu a mensagem, mas no outro dia ela não lembra do que ela fez, tá? Isso não acontece com todos os indivíduos borderline, mas ter o transtorno da personalidade borderline é um fator de risco para isso. Um outro ponto importante é a instabilidade. É uma instabilidade geral em vários sentidos. Então, a instabilidade está tanto no self, quanto no objeto, quanto nas relações self-objeto. Então, no self, o self, ora é assim, ora é assado. É um self cindido. Essa instabilidade marcada pela cisão, certo? Mecanismo de defesa. Ora, esse indivíduo se sente bom, ora ele se sente mal, certo? E os objetos também. Então, ora, o meu amigo, minha amiga, é a melhor amiga do mundo, ora, é um monstro, por causa de alguma coisa pequena que essa pessoa possa ter feito, né, mas na mente do indivíduo, né, existe a reprodução das histórias traumáticas e tudo isso é muito exagerado. Então, a relação self-objeto é marcada por idealização de um lado, desvalorização de outro, tá? Relacionamentos aqui são entre tapas e beijos, tá bem? Existe essa perturbação da identidade, uma dificuldade de saber quem a pessoa é, e ela pode mudar aspectos no jeito de falar, de se sentir, nos gostos, ela vai procurando a sua identidade, tá? Tem uma instabilidade afetiva geral, uma desregulação emocional, então é uma pessoa temperamental, né, no sentido popular se fala de lua temperamental, e hoje em dia fala, é bipolar, que não tem nada a ver, né, não é
isso não é transtorno bipolar, mas a pessoa alterna de humor várias vezes ao longo do mesmo dia, tá? Então, os relacionamentos são muito instáveis, mas são intensos, tá? Vive momentos de glória e momentos de horror. E tudo isso com muita impulsividade, descontrole de impulsos de uma maneira geral. Não é uma impulsividade numa coisa só, é um descontrole em vários campos da vida. Então, quando está com raiva, agride, atua, por isso atuadores, né? Atua a raiva, né? Grita, xinga, deprecia, certo? Até bate, né? Mas, às vezes pode até se envolver em algum crime amoroso, né? De fundo amoroso em função dessa impulsividade. Não que seja uma pessoa má, mas uma pessoa que não conseguiu se controlar, tá? A sexualidade também pode ser muito impulsiva, a pessoa pode ter comportamentos sexuais, assim, promíscuos, né? Ter vários relacionamentos, não fazer proteção, né? Se envolver com alguém que mal conhece, se mal sabe o nome, por exemplo, porque no calor da hora rolou, né? Se envolver com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá? Normalmente não existem fronteiras assim entre fronteiras assim de superego aqui, então meio que tudo é possível, certo? Tem uma dificuldade de controle da raiva, são pessoas que tendem a fazer automutilação e tentativas de suicídio recorrentes, certo? Não são tentativas para chamar atenção, são tentativas para tentar acabar com o sofrimento. E a automutilação aqui nem sempre é motivada por ideação suicida. Às vezes é uma coisa que a pessoa faz, assim, um comportamento, mas não que ela busque o suicídio, assim. Bom, a personalidade histriônica, então, tá, caracterizando, pode até ter traços, todos esses podem ter traços comuns com borderline, tá, mas o protótipo, assim, a caracterização típica de uma personalidade histriônica é uma pessoa, assim, espalhafatosa, extravagante, calorosa, mas que gosta de centralizar as atenções, ela é sedutora, ela pode se vestir de uma maneira sedutora e ou ser uma pessoa que seduz sem nem perceber. Onde ela está, por exemplo, onde aquele cara está, onde aquela menina está, todo mundo fica olhando, todo mundo se sente de uma certa forma atraído, tá? E isso é uma coisa da pessoa, assim, tá? As emoções aqui são superficiais, certo? Ela tende a ser teatral nas emoções, dá muita ênfase ao que ela sentiu, mais do que aos fatos, tá? Se vitimiza muito, certo? Faz uso da aparência. No discurso, é um discurso, então, mais focado na impressão sensorial, na impressão emocional, do que no que aconteceu de fato. Então, a pessoa enrola, 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 enquanto atrai a atenção das pessoas, né? E todo mundo fica atraído por aquele assunto, mas se tu perguntar depois o que a pessoa te contou, ela te conta em 2 minutos, assim, certo? São pessoas sugestionáveis, hipnotizáveis. Se alguém diz, né, que ela deve fazer tal coisa para melhorar isso, ela pega e faz, tá? Então, são pessoas que vão ter mais efeito placebo, por exemplo. Se for colocar numa sessão de hipnose, elas são facilmente hipnotizadas. Não é todo mundo que é hipnotizado. Pessoas sugestionáveis são, certo? E costuma pensar ou sentir uma proximidade maior com as pessoas do que realmente é. Tipo, rapidamente considera uma pessoa que conheceu, né, há uma hora como íntima, começa a contar as histórias de vida e tal, certo? Mas isso tudo é uma coisa muito superficial. Então, no íntimo, existe aqui, né, já que é um transtorno da personalidade, então a gente está falando de vida adulta, né, são pessoas que emocionalmente funcionam como crianças, assim, como crianças de 3, 4, 5 anos. Nessas pessoas aqui se observa muito um conflito edípico, certo? Então, como se vê isso, né? Às vezes, por exemplo, homens ou mulheres que se interessam mais pela outra pessoa que já é casada do que uma pessoa livre, desimpedida, solteira, procuram homens ou mulheres mais velhas,
certo? Com muito característico, né? Aliás, diga-se de passagem, dentro do que a gente vinha conversando, né? Muito daquelas coisas que a gente estudou sobre Édipo e tal, né? Vinha dos estudos do Freud com pacientes histéricos, que era, ele estudou muito a histeria, certo? Então, observem que para essas pessoas faz muito sentido algumas coisas, enquanto para outras não faz sentido, porque não é esse o entendimento, não é esse o conflito. Mas aqui sim, aqui é muito comum, certo? Ou se observar na história de vida desses indivíduos assim, tá? E tem toda essa sedução, um discurso hipersexualizado, a pessoa se mostra como para frente, como libertina, mas na verdade existe uma grande frustração sexual. São pessoas que não conseguem chegar ao orgasmo, que têm vaginismo, tá? Que enfim, que não tem dificuldade na intimidade, elas têm dificuldade, na intimidade verdadeira, essas pessoas têm dificuldades, e por isso, isso é um dos grandes porquês que essas pessoas buscam o tratamento, certo? Narcisista, tá? O típico narcisista é aquela pessoa que se engrandece, né? Se engrandece, ela tem muitas preocupações com poder, sucesso, inteligência, mas assim, de ser melhor que os outros, né? De ser o poderoso, o bem-sucedido, né? Tem uma crença de ser superior, especial, exige uma admiração dos outros, busca atenção, mas nesse sentido, não por proximidade de afeto, mas uma atenção para receber elogios, assim, né? São pessoas com uma empatia mais reduzida, então eles tendem a ser mais exploradores nos relacionamentos, tá? Não são ainda psicopatas, tá? Mas eles são mais exploradores. Então, buscam pessoas com pessoas poderosas para se relacionar. Então, vamos dizer, um homem que tem essas fantasias aqui, né? Ele vai escolher entre a sua turma lá do colegial do ensino médio, por exemplo, a menina mais bonita da turma para se relacionar. Tudo bem que ela é bonita, mas é porque ele tem uma namorada, que a namorada é a mais bonita, tá? E vice-versa, tá? Na mulher também. A mulher também, que isso aí a gente viu lá também no Freud, na Karen Horney, tá? Que é isso, a busca por um parceiro que é bem-sucedido, que é poderoso e tal. Então eles vão buscar também o melhor médico, e assim como eles têm altas expectativas sobre eles mesmos, eles vão ter expectativas sobre nós, tá? Então, vocês podem futuramente receber num consultório alguém que vai dizer assim, não, recebi a tua indicação porque me disseram que tu é o melhor médico da cidade nessa área e tal, e tu nem sabia disso, mas ele está dizendo, ele acha que é. Então, não se enganem, porque por trás disso há uma idealização, como um pai idealizado, né, que não pode falhar. Então, se tu falhar, ou se ele perceber que tu não é tão bom assim, né, ele vai ficar bastante chateado, né, com raiva, aí ele vai fazer aquilo, idealização, desvalorização, como borderline, tá? E aí ele tende a atuar, são pessoas atuadoras. O que é atuação, só para voltar, né, que talvez não tenha falado isso, é importante vocês entenderem. Atuação é levar ao ato, é ir para o confronto, é assim, ó, tá com raiva, bate, né? Tá triste, enche a cara. A atuação é o contrário da mentalização. A pessoa atua, faz alguma coisa, leva ao ato algo, porque ela não consegue, dentro da mente dela, parar, pensar, imaginar vários cenários possíveis, refletir, antes de fazer alguma coisa. Isso tem a ver com falta de controle de impulsos, neurologicamente, tem a ver com déficits no córtex pré-frontal, que é o que controla os impulsos, tá? São pessoas que tendem a alimentar uma inveja, certo? São pessoas bem competitivas, arrogantes, certo? Não lidam bem com críticas, são pessoas que podem ficar bem irritadas, né? E são
bastante ambiciosas. Aqui, ambicioso, não como eu tinha falado antes, como uma característica positiva, mas ambicioso no termo que a gente usa mais no Brasil, assim, né, de uma pessoa gananciosa mesmo, sabe? Individualista, egoísta, ambiciosa. O antissocial, daí, o antissocial é o pior dos narcisistas. Então, existe um contínuo, narcisismo antissocial, certo? Todos eles têm uma variação, assim, de gravidade, tá? Nem todo narcisista é tão assim como eu descrevi, certo? Mas fiquem com a descrição nesse momento, que depois, futuramente, vocês vão aprofundar mais. Mas o antissocial é um indivíduo extremamente narcisista, que ele é tão narcisista a ponto que ele acha que ele está acima de tudo, ele está acima dos outros, ele está acima da lei, acima da ordem, acima das regras. E não é por não saber as regras, certo? Alguns podem não saber muito, mas muitos, particularmente os psicopatas, que daí é o pior dos antissociais, certo? Dentro do contínuo dos antissociais, tem os psicopatas. Nem todo antissocial é psicopata, às vezes é maldito, assim, mas os psicopatas são um grupo de indivíduos antissociais com características mais específicas ainda, tá? Os psicopatas sabem muito bem quais são as regras, quais são as leis, pode ser um advogado, até um juiz, mas, né, ele, até por saber, ele sabe como usar isso, tá? Então, são pessoas que normalmente se metem em confusão, tá? Porque não seguem regras, não seguem leis. Para ter o diagnóstico do indivíduo antissocial, ele já tinha que ter um transtorno de conduta antes. Ou seja, o diagnóstico, antissocial, é depois dos 18 anos. Mas antes, o nome que se dá é outro. É transtorno de conduta, que é algo que se observa nas crianças. Como é que são as crianças com transtorno de conduta? Fazem vandalismo, são desafiadoras, certo? São crianças com comportamentos maldosos, praticam bullying, por exemplo, agridem outros, tramam contra outros, machucam, dividem, são crianças e adolescentes, assim, né, exploradores, que se envolvem em algum comportamento criminoso, certo? Que vai desde o vandalismo a tráfico, até assassinato, coisas assim, tá? Então, daí a coisa evolui, né, na vida adulta, nem todo transtorno de conduta evolui para uma personalidade antissocial, mas uma boa parte deles, sim, continua assim na vida adulta, tá? Então, são pessoas que já têm uma passagem pela polícia. Para não ter uma passagem pela polícia, só se for bem psicopata mesmo, e a pessoa souber se esconder muito atrás de uma máscara, sabe? Tem uma propensão a enganar os outros, eles não conseguem planejar um futuro, exceto o psicopata. Então, o psicopata pode ter uma vida, de uma certa forma, até organizada dentro de um plano, mas o antissocial mesmo, o típico antissocial, ele tem uma vida de muitos insucessos. Ele perde emprego, ele fica 2, 3 meses em cada emprego, até que ele briga com alguém, ou apronta alguma coisa, ele vai demitido, ou ele abandona, porque é irresponsável, ele não consegue manter os compromissos. Então, é tudo imediato, ele pensa no imediato, no hoje, ele não pensa no futuro, não consegue planejar, tá? Eles também têm uma ausência de remorso. Isso é um ponto nuclear dos antissociais, que eles fazem crimes, eles agridem pessoas e eles não sentem o mínimo remorso. Eles não têm empatia, não têm a mínima empatia. Se eles forem se mostrarem como empáticos e for verdadeiramente antissocial psicopata, pode ter certeza que é para enganar alguém. Pode ser para enganar o médico, pode ser para enganar o juiz, pode ser para enganar o marido ou a esposa. Certo? Eles podem ter relacionamentos. A dia a dia típica é um homem antissocial e uma mulher borderline. E aí um envenena o outro, assim. Mas o antissocial acaba colocando a pessoa borderline, a mulher, por exemplo, para cometer os crimes para ele. Ela é apaixonada, idealiza, desvaloriza, brigam e tudo mais, mas ele sabe como lidar de uma certa forma, né?
de uma certa forma, porque aí também agressões e coisas vão acontecer, né? Mas a pessoa segue no relacionamento, enfim, tá? E aí ele acaba manipulando, então. São pessoas extremamente manipuladoras. Os narcisistas já são um pouco, mas aqui eles são bem manipuladores, certo? Eles são de sangue frio, literalmente de sangue frio, tá? Porque estudos neurobiológicos, coisas assim, mostram que eles têm muito pouca reação de medo, reação fisiológica. Né? Se tem que enfrentar um perigo, eles não têm aceleração dos batimentos cardíacos. Inclusive, isso é uma coisa usada nos testes de detecção de mentira. A pessoa, quando está mentindo, sabe que está mentindo, tem algum juízo crítico, algum juízo ético, ela acelera o coração, ela fica ansiosa. O antissocial, não. Sangue frio. Mata a sangue frio, tá? Então, pode ter relacionamentos, ele até pode dizer que ama, mas ele não ama, ele não consegue sentir amor. Ele não tem essa capacidade dentro dele, tá? Bom, agora então, dada essa descrição do cluster A, cluster B, vamos ver o cluster C, que são então um funcionamento neurótico, que dentro disso seria o mais normal, o mais típico, que são pessoas que funcionam melhor na vida, tá? Então, a personalidade esquiva são pessoas que se esquivam de relacionamentos, tá? São pessoas muito tímidas, muito sensíveis, ó, no contato social, sensíveis à rejeição, mas não só a rejeição amorosa, mas rejeição entre pares, entre amigos, entre grupos, sensíveis a críticas, certo? Então, são pessoas de poucos relacionamentos, mas de relacionamentos fortes, íntimos, assim, e tal, né? Mas sofrem com isso, assim, se inibem com novidades, certo? Normalmente, uma baixa autoestima, se veem piores que os outros, tem um complexo de inferioridade, certo? E diferente do esquizoide, né? Na verdade é muito diferente, porque esses aqui não vivem numa bolha, eles vivem num mundo como a gente, né? Como todos, interagem dentro do possível e tal, né? Porque eu digo isso porque quando eu falo de fantasia, não é só se isolar, é viver num mundo fantástico, certo? É viver num mundo que a pessoa cria na mente dela, certo? Como, por exemplo, viver no mundo dos games. E vive e os games são a vida dela, entendeu? Tu pode jogar videogame, pode jogar bastante, inclusive, mas não viver no mundo dos games. Tô falando num adulto. Pense num adulto de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, tá? Para ficar mais claro. Então, aqui não. Aqui eles desejam, eles gostariam de ir à festa. Eles querem ser convidados para ir para um trabalho em grupo. São aqueles que num trabalho em grupo, eles esperam ser chamados e não tomam a iniciativa de montar o grupo. E ficam extremamente ansiosos. Isso a gente percebe como professor, às vezes, né? Mas faz parte também estimular. Mas quando coloca, se organizem em grupos aí, gente, tá? Por afinidade. Bom, a pessoa dá uma crise de ansiedade no meio da aula, assim, tá? Porque quando vê, ela acaba sobrando, porque justamente pelas dificuldades interpessoais que ela tem de relacionamento, né? Não tem tantos amigos quanto gostaria, né? Não se cria proximidade, e aí ela acaba se sentindo pior ainda, né? Se sentindo excluída. Não gostam de mim, eu tenho algum problema, sou pior que os outros, tá? Então, é uma timidez extremamente patológica aqui, tá? Timidez é uma coisa, transtorno da personalidade é outra, no sentido de que é muito mais grave, que uma timidez patológica, certo? Pode ser tímido e não sofrer tanto assim. A personalidade dependente aqui são pessoas assim que elas, em vários relacionamentos interpessoais, elas assumem uma posição passiva. Elas dependem dos outros para tomar decisões que vão desde será que eu faço esse concurso, será que eu compro um carro ou uma casa, até eu preciso que tu vá comigo para escolher uma calça, porque sozinho eu não vou conseguir. Então é uma dependência grande para várias coisas na vida, certo? De forma que é muito difícil para essas pessoas assumirem
as responsabilidades pelos atos, elas sempre vão tentar achar alguém para dividir essa responsabilidade e alguém que diga o que essa pessoa tem que fazer e que se responsabilize daí pelo que acontecer, certo? Isso que é uma grande cilada que alguns pacientes colocam no tratamento quando chegam para fazer terapia, né, e esperam, por exemplo, que o terapeuta seja, na verdade, um coach, né, diga assim, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Isso não é psicoterapia, gente, tá? Isso aí é outra coisa, isso aí é conselho de amigo. Isso se faz com os amigos. Mas a psicoterapia, com médico, com psicólogo, não faz isso. A menos que seja uma pessoa que caia numa baita, numa cilada. E assim, ela aparentemente pode estar ajudando o outro, mas na verdade não. Na verdade, essa pessoa, ela precisa adquirir a independência do próprio terapeuta, certo? Então, são pessoas que, quando sozinhas, se sentem desamparadas, se sentem mal, tem um sentimento de solidão, assim, tá? Também tem preocupações irrealistas, né, de abandono e tal, mas é diferente do borderline, particularmente porque esses aqui não são atuadores, certo? Eles lidam, como é que eles vão ficar? Eles vão ficar deprimidos, tristes, né, vão procurar os amigos e tal. O borderline, não, o borderline sofre uma quebra no relacionamento amoroso, a pessoa se sente tão mal que tenta o suicídio, né? Aqui não, aqui é outra coisa, tá? A pessoa se deprime mais aqui. O borderline vai culpar mais o outro, e daí depois volta a culpa para ela e fica pior. Mas aqui não, aqui tende a se culpar sempre. Então vejam que as pessoas dependentes aqui na vida correm um grande risco de se envolverem com um parceiro ativo, tá? Enquanto a pessoa é passiva, um parceiro ativo que toma as rédeas na vida e essa pessoa vive um relacionamento que se torna simbiótico e a pessoa fica presa no relacionamento. Então, não é raro a gente encontrar depois na vida adulta, né, pessoas que vivem, assim, esses relacionamentos de forma que elas... Eu me desconcentrei agora, porque entrou aqui, ó, minha filha aqui entrou no ambiente. Não consegue se desvencilhar desse relacionamento, então, de repente, o marido ou a esposa trai, a pessoa sabe, mas mesmo assim ela não termina o relacionamento porque ela não consegue se ver completamente desamparada sem o outro, tá? Bom, e por último aqui, o obsessivo compulsivo, que eu já falei várias vezes nas aulas, né, porque é muito típico do que a gente estudou lá na fase anal, tá? É a tríade anal, que são os pacientes obsessivos, tá? Não confundam aqui com transtorno obsessivo compulsivo, que é outra coisa, que é personalidade obsessivo compulsiva, tá? O termo confunde, mas não necessariamente o toque acontece nessas pessoas, e vice-versa, tá? O toque incide em algum momento da vida. Aqui a pessoa é assim, tá? Então são pessoas muito detalhistas, perfeccionistas, autocríticas, exigem muito delas mesmas, então acabam exigindo também dos outros. São pessoas centralizadoras, num trabalho em grupo, por exemplo, vê que os outros estão fazendo um mal feito, refaz todo o trabalho ela mesma, tá? Dão muita ênfase ao trabalho em detrimento de atividades de relacionamento, né, atividades sociais e encontros amorosos, né, e atividades de lazer. São extremamente críticos no sentido ético, moral, tá? E pode existir um grande exagero aqui e um sofrimento em relação a isso, certo? Podem ter uma tendência à acumulação também, uma dificuldade de se desfazer dos objetos, tá? Não seria simbolicamente aquela constipação que a gente falou, segura, tá? E esse segurar em vários sentidos, objetos, segurar as tarefas para si, segurar os afetos. São pessoas que são mais materialistas e têm mais dificuldade de entrar em contato com as emoções e seguram mais emoções, tá? Então, tipicamente, tipicamente não, desculpa, caricatamente pensando, né, seria, por exemplo, um homem de meia idade, casado com filhos e tal, aquela pessoa que
chega em casa, muda e sai calada, ninguém sabe o que se passa, só trabalha, não fala com ninguém, não conta nada, como é que tá se sentindo, nem nada, né, parece uma pedra, assim, de um dia para a noite, daí dá um esporro em todo mundo, assim, sabe, tipo de coisa desse tipo. Tá? São pessoas rígidas, teimosas, cabeça dura. Muitas vezes mesquinhas, com dificuldade de também soltar o dinheiro, desapegar-se financeiramente.